Agora vamos reclassificar a variável uso cobertura de solo. Importa referir que o uso cobertura de solo dita diferentes formas de uso que um determinado lugar pode apresentar. Nessa nossa área de estudo temos aqui áreas construídas, vegetação inundada, vegetação, plantações, áreas construídas, solos expostos e pastagem, em que a sua descrição é representada por cores, como conseguem ver aqui, por exemplo, aqui onde é água, dita todas as áreas com corpos com tonalidades ou feições azuis, e áreas construídas, dita todas essas zonas onde apresenta feições de cor vermelha. Então, essa também é uma das variáveis que foi selecionada para identificar áreas suscetíveis à erosão. Partimos do princípio de que a erosão, dita a lavagem, a lavagem do próprio solo e também a deposição de um lugar do solo, tirando a deposição do solo de um lugar para o outro, ou seja, a remoção e transporte do solo de um lugar para o outro. Então, o lugar onde existe o solo compactado, como também um solo exposto, automaticamente esses solos não têm a sua forma de proteção, ou seja, estes solos são mais suscetíveis à erosão, diferente dos lugares onde existe a vegetação, por exemplo. A vegetação poderia funcionar como se fosse um campo de proteção do próprio solo, porque a vegetação diminui a velocidade da precipitação, a velocidade da precipitação, porque vai cair exatamente na própria vegetação, e por pouco vai cair para o próprio solo, e sem contar que não é somente o solo que vai absorver a água para o processo de infiltração, mas também a vegetação tem a capacidade de absorver a água pelo seu processo e diminuir por si só a quantidade da própria precipitação e evitando aquilo que é a erosão. Como também as raízes da vegetação também seguram o solo e evitam o processo de erosão. Então, a partir disso, nós poderíamos perceber qual seria o número que nós iríamos atribuir para cada feição do uso de cobertura do solo, olhando para esses princípios. Agora, para a classe 1, que dita áreas com corpos hídricos ou com água, nós poderíamos colocar o número 2. O que significa? Essas áreas não são áreas de uma forma clássica que são suscetíveis à erosão, mas são lugares de depósito dos sedimentos que são transportados de um lugar para outro, mas também que podem ser transportados dependendo do lugar onde esses corpos hídricos encontram-se. Se estiverem em um lugar mais elevado, também podem ser transportados sedimentos para as zonas mais baixas, e esses lugares mais elevados onde existe a precipitação pode-se ver também uma certa quantidade de erosão. Então, é um processo não clássico, então nós poderíamos atribuir o número 2. Agora, para a vegetação, eu poderia colocar o número 1 partindo do princípio daquilo que explicamos. A vegetação inundada, poderíamos colocar o número 3. Mas, além de vegetação inundada, eu também poderia colocar na pastagem. O que acontece? Geralmente, a vegetação inundada ocorre nas zonas planas, e a própria vegetação funciona como um processo de amortecimento na velocidade da precipitação. Mas se essas áreas que são zonas planas, que geralmente são exercidas de atividades de pastorício por causa da concentração de água e a vegetação, faz com que, quando existir maior sobrepastagem, pode fazer com que o próprio solo seja compacto ou compactar o solo e por si só não proporcionar aquilo que é a infiltração das águas. Então toda a água que fica naquela área, quando for removida, quando for a se transportar para outro lugar, vai começar a corroer o solo que já está compactado, corroer ao longo do tempo. E quanto menor for a vegetação, ainda mais a intensidade pode aumentar. E por isso que coloquei o número 3. Agora, para plantações, eu poderia colocar o número 4. Por que eu colocaria o número 4 nessa região? O que acontece nas plantações? As plantações podem determinar se aquele solo está coberto ou não está coberto. Ou seja, existem alguns meses do ano que, por causa do processo de plantações ou a lavagem, a lavoura, ou seja, o capinar o próprio solo,
pode fazer com que toda a vegetação possa ser removida, e esse processo de remoção de toda a vegetação no solo por conta da nova época para o replantio das novas plantas possa fazer com que esses solos sejam descobertos, e por si só pode proporcionar aquilo que é a erosão, porque aqueles solos não estão protegidos por uma outra vegetação ou estão protegidos por sei lá, qualquer outro corpo. Então, por não estarem protegidos, esses solos podem ser susceptíveis à erosão. E quanto mais for-se usar o processo de maquinaria, como o caso de trator, pode compactar ainda mais o solo já não está coberto e ainda está mais compacto, e evita ou não permite a infiltração do solo, e aquele todo o solo, a infiltração da água, e por si só aquela toda água pode funcionar como um processo que vai transportar a vegetação que encontra a erosão, aliás, o solo que se encontra naquela área. Agora, para áreas construídas, eu poderia colocar o número 5, porque são solos também compactos, e com que essas áreas, quando existir esse processo, logo transforma-se em um risco. E ainda mais, o processo de compactar o solo faz com que a erosão, faz com que essas áreas, o processo de infiltração também não acontece, e que ao longo das áreas onde não foram compactadas possam sofrer erosões extremamente graves, porque essas zonas, porque toda a água que caiu naquela área onde estava compactada vai ser alastrada para aquela área que não está compactada, e por conta da velocidade por si só, toda aquela área que não está compactada vai proporcionar a erosão. Então eu poderia colocar o número 5. Agora, para os solos, número 5. Agora, para os solos expostos por si, também colocaria o número 5, porque estes solos não estão protegidos, que eu venho explicando já há bastante tempo. Então, colocando, já foi atribuído todos os números, poderá colocar uso do solo, ponto reclass, ponto boan, ponto diff, e ok. Então já foi reclassificado, a variável uso cobertura do solo quanto ao processo de erosão. Então vamos na simbologia para colocar a descrição das cores da nossa variável reclassificada. Então essa é a nossa terceira variável reclassificada, onde dita áreas suscetíveis à erosão e outras áreas não suscetíveis à erosão. Com isso nós podemos perceber que todas essas áreas com uma tonalidade mais escura determinam áreas com maior risco à erosão, e todas as áreas com uma tonalidade castanho mais claro dita áreas com o índice de erosão muito baixo. E dessa forma, muito obrigado.